A partir do dia 1º de janeiro de 2024, entrou em vigor a nova tributação de aplicações financeiras no exterior. E para você que investe em criptomoedas, é muito importante você entender mesmo como que funciona essa nova tributação, porque para nós que investimos no mercado de criptomoedas, vai mudar completamente como é feita a tributação. A questão do cálculo do imposto mudou completamente, então você precisa entender como que vai funcionar daqui para frente e até mesmo para você desenvolver estratégias para não pagar impostos dentro da lei, é muito importante que você entenda como que vai funcionar aqui a nova tributação. Então eu vou mostrar aqui para você a lei na tela do meu computador para a gente poder analisar junto essa lei aqui e depois eu vou dar minha opinião em relação a isso daqui, tá? É muito importante que então você preste muita atenção nesse vídeo porque esse vídeo vai ser muito importante para você. Bom, agora que essa lei já está em vigor agora, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, já não tem mais o argumento de que vai mudar a tributação, não vai mudar a tributação, já mudou, então assim, não tem o que a gente fazer, tá? A única coisa que a gente consegue fazer é entender a lei para que a gente consiga se proteger, né? Se a gente consiga utilizar da própria lei, a gente consiga utilizar de artifícios legais para conseguir diminuir a carga tributária que a gente vai pagar de imposto, tá? E essa lei que eu tô falando é a Lei 14.754 de 2023 aqui, tá? Ela foi aprovada aqui no dia 12 de dezembro de 2023 e ela já está em vigor, ela entrou em vigor agora no dia 1º de janeiro desse ano. Se a gente vir aqui no capítulo 1 dessa lei, é muito importante a gente entender ponto a ponto do que se refere às criptomoedas, né? Do que se refere aos nossos investimentos em criptoativos. Muitas pessoas estavam pensando que isso daqui só ia afetar aplicações financeiras no exterior, no que se refere aos super ricos, por exemplo. Eu lembro que na época estava tendo muito essa discussão, né, de que apenas os super ricos iam ser tributados, só que não é verdade, tá? Então assim, a primeira coisa que a gente verifica aqui é que na seção 1 de disposições gerais, a gente tem uma informação logo de cara extremamente importante. Porque aqui nessa lei aqui, ele diz que a pessoa física residente no país declarará de forma separada dos rendimentos, certo? Na DAA. O que é a DAA? É a Declaração de Ajuste Anual, é a Declaração Anual do Imposto de Renda. Então ele está falando que aqui você vai ter que declarar os seus investimentos, a sua renda, né? Investimentos feitos no exterior na Declaração Anual do Imposto de Renda, de forma separada dos demais rendimentos. A Receita Federal ela vai ainda dizer como que isso daqui vai funcionar na prática, porque isso daqui provavelmente vai ser algo onde você vai pagar o imposto apenas na declaração de ajuste anual, né, na declaração anual do imposto de renda. E logo aqui embaixo ele diz que agora os rendimentos, né, do que se trata essa lei, essa lei que foi aprovada, serão em 15% a alíquota no qual você vai pagar. Isso daqui significa que a partir de agora, quando você tiver algum rendimento em criptomoeda, por exemplo, em aplicações financeiras no exterior, você vai pagar exclusivamente 15% sobre esse ganho, tá? A primeira versão dessa lei, a primeira versão de quando estava tentando fazer essa questão da aplicação financeira no exterior, de tributar os investimentos feitos no exterior, iriam ser feita uma alíquota de 15% a 22,5%, só que isso daqui não foi aprovado, tá? Agora é uma alíquota única de 15%. Você investiu lá no exterior, seja em criptomoedas, seja em ações americanas, por exemplo, o que você vai pagar vai ser exatamente 15% de imposto, tá bom? Aqui ainda na seção 1, tá, de disposições gerais, a gente precisa entender uma coisa muito importante, tá? Que ele diz aqui a questão da variação cambial. Eu lembro que quando saiu essa lei aqui, na verdade ainda era um projeto de lei, muitas pessoas estavam com muito medo nessa questão de variação cambial e quando eu vi essa questão de variação cambial, antes de ler essa lei, eu mesmo fiquei com medo. Eu falei, caramba, será que a gente vai ter que pagar imposto simplesmente pela variação cambial da minha criptomoeda, por exemplo? Só que a verdade é que é o seguinte, vai funcionar da seguinte forma, tá? Se a gente vir aqui, a gente vê que tem essa questão aqui de variação cambial da moeda estrangeira, certo? Logo aqui. Perfeito. E ele diz que você não vai pagar imposto sobre a variação cambial desde que não ultrapasse $5.000 no ano, que na cotação de hoje é mais ou menos uns R$25.000. Se a gente olhar apenas isso daqui, já é um absurdo de qualquer forma, por causa que você, por mais que tenha esse limite de isenção aqui de $5.000, em variação cambial, ainda existe a possibilidade de você pagar imposto sobre a variação cambial, que para mim, né, na minha opinião, é um absurdo. Então, quando eu vi isso daqui, eu fiquei bem assustado. Só que é muito importante a gente entender que é o seguinte, se a gente vir aqui embaixo, logo aqui embaixo, ele diz que os ganhos de variação cambial percebidos na alienação de moeda estrangeira, em espécie, né, cujo valor em alienação exceder o limite, aí sim vai ficar integralmente a incidência
do imposto de renda. O que significa isso daqui? Ele está falando que então o que vai ser tributado vai ser a alienação da moeda estrangeira, a alienação da variação cambial. E só para você poder entender uma coisa muito importante aqui, para o imposto ser cobrado, é necessário que exista uma coisa chamada fato gerador do imposto. E qual que é o fato gerador do imposto aqui no mercado de criptomoedas? O fato gerador do imposto é a alienação das criptomoedas. A alienação das criptomoedas, só para você poder entender, é o fato de você vender ou o fato de você trocar uma criptomoeda por outra. Então, a Receita Federal considera o fato de você trocar uma criptomoeda por outra, o fato de você vender uma criptomoeda, uma alienação, como se fosse uma venda, você está entendendo? Então, no caso específico de uma alienação, a Receita Federal considera uma venda. E no caso da venda, gera-se então o imposto. Então, a variação cambial ela vai ser tributada caso ultrapasse o limite de $5.000 no ano, se você vender a sua criptomoeda em um cenário onde, por exemplo, o dólar está muito valorizado. Por exemplo, se você vender um USDT. Eu acredito que essa questão aqui dessa lei, na parte da variação cambial, ela vai afetar apenas muito mais as stablecoins, por exemplo. Se você tem aí muita stablecoin, você tem aí muito dólar, aí, por exemplo, muito USDT, muito BUSD, e você, por exemplo, vende para real esses USDTs aí, então tem essa questão aí da variação cambial. Na minha opinião, vai pegar mais essa parte aqui de conversão de USDT e não apenas as criptomoedas em geral, entendeu? Porque quando você vende uma criptomoeda, lá no cálculo do imposto, você já está calculando tudo, né? Já está calculando a valorização da criptomoeda, já está calculando a valorização do dólar, por exemplo, porque a criptomoeda a gente mede o valor dela em dólar, né? Então já está tudo ali nesse pacote, tá? Na minha opinião, é um absurdo ter a questão da valorização cambial de qualquer forma em um projeto de lei em questão de tributação, né? Essa é a minha opinião, né? Mas é muito importante a gente entender que não vai ser toda a variação cambial que vai ser tributada, tá bom? É muito importante a gente entender isso daqui. E vale lembrar que eu preciso que você faça uma coisa muito importante aqui, tá? Se você tá gostando desse vídeo, por favor, deixa um like ou se inscreva no canal, tá? Se você não gostar desse vídeo, pode tirar o like, pode deixar um dislike, mas faça alguma coisa para poder ajudar o canal, beleza? Eu sou contador, meu nome é Renato Freire, eu sou contador especializado em criptomoedas, eu trabalho exclusivamente com isso, tá? E eu também sou investidor de criptomoedas, eu invisto em cripto junto com você, então é muito importante a gente interagir aqui, sendo você deixar um like, deixar um dislike, deixar um hate aí no comentário, deixar um elogio. Faça o que você quiser, mas faça alguma coisa aqui para me ajudar, beleza? Então, vamos continuar aqui para esse vídeo. Se a gente vir aqui logo na seção 2, ele diz que as aplicações financeiras no exterior serão detalhadas aqui, né? Ele diz exatamente o que são consideradas aplicações financeiras. E essa lei, ela vai pegar não apenas criptomoedas, ela vai pegar toda a questão de aplicação financeira no exterior. Só que o que é importante para a gente entender aqui? É importante a gente entender essa parte aqui, que aqui logo aqui no começo ele diz que aplicações financeiras no exterior serão considerados ativos virtuais e carteiras digitais, tá? Eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso daqui, só que apenas para a gente poder bater o martelo, né? Porque agora essa lei foi aprovada mesmo, então assim, não é mais projeto de lei igual anteriormente, não é apenas uma medida provisória igual anteriormente, agora é uma lei mesmo, foi aprovada, então é importante a gente relembrar essas coisas aqui para a gente conseguir compreender de fato o que vai acontecer, tá? Quando ele fala ativos virtuais aqui, ele diz ativos virtuais simplesmente para poder ficar de acordo com a nomenclatura do Banco Central, tá? É muito importante a gente entender isso daqui, porque agora o mercado de criptomoedas no Brasil ele é regulamentado pelo Banco Central e o Banco Central considera as criptomoedas como ativos virtuais. E o que são considerados ativos virtuais para o Banco Central? É todo tipo de criptomoeda que você tem, todo tipo de NFT que você tenha, todo tipo de token que você tem, todo tipo de criptoativo que tenha, que você possua aí na sua carteira, aí na sua wallet, aí na sua corretora, é considerado ativo virtual aí pelo Banco Central. Então não muda nada, tá? Entretanto, vale lembrar que essa tributação vai valer apenas para os ativos virtuais que você tenha no exterior. E o que são considerados aplicações financeiras no exterior no que se refere às criptomoedas? São as criptomoedas que você tem numa corretora estrangeira, por exemplo, que você tem numa corretora descentralizada, por exemplo. Todas as criptomoedas que você tiver lá fora é considerado aplicação financeira no
exterior, tá? Mas agora se você, por exemplo, tem criptomoedas numa exchange nacional, por exemplo, no mercado Bitcoin da vida, num Foxbit, por exemplo, isso daqui, toda essa tributação aqui não vai afetar você. Você ainda vai estar utilizando a tributação antiga, tá? Então isso daqui não se aplica para você. E logo ali, depois, temos a questão das carteiras digitais, que na minha opinião sempre foi o maior problema aqui dessa lei, né? Só que, vamos lá, essa lei, ele diz que as carteiras digitais serão tributadas. Diz que as carteiras digitais vão entrar aqui na questão das aplicações financeiras no exterior. Só que, vamos voltar um pouquinho na minha explicação que eu disse aqui. Para uma criptomoeda ser tributada, para que o imposto seja cobrado, é necessário uma coisa chamada fato gerador do imposto, né? Igual eu falei, qual que é o fato gerador do imposto no mercado de criptomoedas, por exemplo? O fato gerador do imposto é a alienação, ou seja, é a venda, por exemplo, é a troca entre criptomoedas. Não necessariamente você vai ser tributado se você deixar suas criptomoedas em uma carteira digital, porque é necessário o fato gerador do imposto, é necessário que você venda suas criptomoedas. Não vai ter imposto, simplesmente você, por exemplo, compra 10 mil reais em Bitcoin, você deixa seus Bitcoins numa Ledger, por exemplo, e você deixa lá sem vender, você não faz absolutamente nada. Não tem como ser cobrado imposto ali, porque você não fez nenhuma operação de alienação, entendeu? Então, calma, eu não gosto dessa lei, eu acho que, poxa, de qualquer forma você colocar carteiras digitais ali, você colocar a questão de variação cambial, é algo que eu não gosto, não é como eu esperava que fosse fazer a questão da tributação de cripto aqui no Brasil, mas é muito importante a gente entender que não é o fim do mundo. Então você não vai ser tributado se você simplesmente deixar suas criptomoedas lá na sua Ledger, na sua MetaMask, por exemplo. Quando saiu essa lei pela primeira vez, isso daqui era um medo muito grande, porque não estava nada assim explicativo, ainda tem muitas coisas que a Receita Federal vai explicar. Por exemplo, ela ainda vai falar quais vão ser as carteiras digitais aí que vão ser tributadas, qual que vai ser as condições para isso. Ela vai falar ainda, ela vai se pronunciar sobre isso, ainda tem muita coisa que a Receita Federal ainda precisa bater o martelo, então ainda tem muita coisa que a gente ainda vai ter respostas, né? Ainda tem muita coisa que a gente não sabe como que vai funcionar. Só que é muito importante a gente entender também que não vai ser o fim do mundo. Toda essa questão aqui que eu ensino para vocês, eu quero ensinar você a fazer um planejamento tributário para você conseguir evitar o máximo de imposto possível dentro da lei, né? Para isso que a gente faz um planejamento tributário, é para isso que a gente estuda a elisão fiscal, para que a gente consiga fazer isso daqui. Só que eu também preciso falar, olha, não é o fim do mundo, eu também preciso ser honesto aqui em dizer que não é o fim do mundo essa lei. Igual eu falei, a Receita Federal ainda precisa estabelecer muitos pontos em relação a isso, é porque ela diz aqui, essa lei, que o enquadramento de ativos virtuais e de carteiras digitais como aplicações financeiras no exterior constará da regulamentação da Receita Federal do Brasil. Perfeito? Então a Receita Federal ainda vai falar aqui o que vai ser considerado a aplicação financeira no que se refere a algumas criptomoedas, no que se refere a algumas carteiras digitais. Perfeito? Na seção 4 da compensação de perdas, essa daqui é o único ponto positivo dessa lei e que vai ajudar bastante, tá? Porque hoje no mercado de criptomoedas, a Receita Federal, olha só que absurdo, né? Mas é assim que funciona. A Receita Federal ela não permite que você compense os seus prejuízos para fazer o cálculo do imposto em criptomoedas. Porque as criptomoedas, para a Receita Federal, ela é considerada um bem, onde o imposto ele deve ser calculado de uma maneira diferente um entre o outro. É como se você tivesse um carro, por exemplo, é como se você tivesse um relógio, por exemplo, é como se você tivesse uma casa, por exemplo. Como a Receita Federal entende as criptomoedas como um bem, você tem que fazer o pagamento do imposto através de uma coisa chamada ganho de capital. E você não pode compensar as suas perdas. Você tem que fazer o cálculo do imposto de Bitcoin com Bitcoin, sendo operações separadas. Você não pode juntar tudo e colocar simplesmente no cálculo do imposto, o que faz com que o cálculo do imposto fica muito injusto, né? Mas com essa lei agora você vai poder compensar as suas perdas. E lembra que eu falei no começo desse vídeo que muito provavelmente você vai fazer todo esse cálculo do imposto lá na declaração anual do imposto de renda? Então, a compensação de perda você vai fazer lá, entendeu? Você vai fazer lá na questão da declaração anual do imposto de renda, toda essa questão da compensação de perda. A Receita Federal, ela ainda vai falar assim, olha, você ainda vai precisar fazer o cálculo do GCAP aqui mensalmente, você ainda vai fazer alguma coisa mensalmente. Então, igual eu falei, a Receita Federal ainda vai dizer o que você ainda precisa fazer. Mas muito provavelmente, tá?
é assim que vai funcionar. Muito provavelmente você vai fazer apenas lá na declaração anual do imposto de renda. Claro que se mudar alguma coisa, se a Receita Federal falar que não, vai ter que fazer mensalmente, eu gravo um outro vídeo aqui explicando para vocês sem problema nenhum. E agora uma informação muito importante que eu já mencionei no meu Instagram, mas que você também, se você não viu essa informação, é muito importante você prestar atenção nisso daqui, é a questão aqui das disposições finais dessa lei, tá? Porque se você vir aqui, ele diz aqui que as empresas que operarem no país com ativos virtuais, independente do seu domicílio, ficam obrigadas a fornecer informações periódicas de suas atividades e de seus clientes à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e ao COAF. Isso aqui é uma coisa muito importante porque a partir de agora, as corretoras estrangeiras, para funcionarem no Brasil, elas vão precisar informar para a Receita Federal a movimentação não apenas dela, não apenas o que ela faz com o dinheiro dela, né, mas o que você faz com o seu dinheiro lá dentro. Então, isso daqui já acontece com as corretoras nacionais, por exemplo. As corretoras nacionais, elas informam para a Receita Federal apenas, não para o COAF, elas informam para a Receita Federal a movimentação dos seus clientes. A partir de agora, as corretoras estrangeiras vão fazer o mesmo. A gente não sabe se vai ser a mesma declaração, mas as corretoras estrangeiras vão fazer a mesma coisa. Na prática, eu acredito que as corretoras centralizadas vão fazer isso daqui. Eu não consigo imaginar uma corretora descentralizada, como por exemplo uma Uniswap aderindo isso daqui, até porque é descentralizada, né? Mas essa lei, ela engloba tudo, tá? Tudo que não for brasileiro vai ter que informar para a Receita Federal, né? Porque as brasileiras já informam. Então, na tese, né, na teoria, todas as corretoras teriam que informar. Só que na prática, eu acredito que as corretoras centralizadas vão fazer isso. E é muito importante a gente entender isso porque se você, por exemplo, se você não tiver o seu controle durante o ano do que você vendeu, se você não tiver o controle para você poder compensar os seus prejuízos, é muito provavelmente que lá no futuro, né, lá no outro ano, por exemplo, em algum momento, com as corretoras informando tudo para a Receita Federal te mande uma cobrança em algum momento de algum imposto que você não pagou. Então é muito importante que você tenha aí o seu controle em relação a isso. Igual eu falei, eu sou contador especializado em criptomoedas e eu tô aqui para poder te ajudar a entender a lei e fazer com que você pague menos impostos dentro da lei, tá? Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Se você não gostou desse vídeo, não precisa se inscrever, tá? Pode ficar tranquilo. E a gente se vê na próxima. Tamo junto e até mais.